Senta aqui, vamos conversar sobre Levítico capítulo 24. Mas primeiro vamos orar para o Espírito Santo. Senhor Jesus, meu Deus, meu Pai, Senhor engrandecido, louvado, exaltado, adorado, seja o teu santo e grandioso nome. Pai, bendito és tu, bendita é a beleza da tua santidade, querido Jesus. Pai amado, pedimos para poder entrar na tua santa presença, Pai. Pedimos, Senhor, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, os nossos erros, Senhor, os nossos desvios, Senhor, de caráter, Senhor. Pai, venha nos consertar, venha nos purificar, Senhor. Pai, eu peço que o Senhor esteja com essa pessoa que está assistindo esse vídeo, Pai. Que o Senhor entre no ambiente que ela está, seja ele qual for, Pai. Que o Senhor tome todo lugar, Senhor. Que ela possa sentir tua santa presença, Espírito Santo. Que ela possa ser tomada por ti, possa ser moldada e mudada. Que todas as feridas o Senhor coloque o seu azeite sobre, Pai. Senhor, que o Senhor ponha a sua mão sobre a cabeça dela, Senhor Jesus, e que o Senhor transforme esse ser, Pai. Pai, que o Senhor possa resgatar, Senhor, a sua filha ou o seu filho, Senhor. Pai, está em tuas mãos a nossa vida, Pai. Nós consagramos nossa vida a Ti, nosso dia a dia a Ti, Senhor, todas as nossas coisas a Ti, Pai. Que seja feita a Tua vontade, Jesus. Que não seja eu a falar aqui, Senhor, mas que seja o Espírito Santo através da minha boca, através da minha vida, a falar com os Seus filhos, com aqueles que o Senhor quer se comunicar. Que esse vídeo chegue até onde o Senhor quer, Pai. Até a pessoa que o Senhor quer falar e que os ouvidos estejam bem atentos, Senhor, ao som da tua voz, Pai, não só hoje, mas para sempre, no nome de Jesus. Amém. O candelabro e os pães sagrados. Disse o Senhor a Moisés: ordene aos israelitas que lhe tragam azeite puro de oliva batida para as lâmpadas, para que fiquem sempre acesas. O Senhor Jesus, ele tem cheiro de azeite puro. Eu e o meu marido, a gente já teve a experiência foi lá em Malta, de sentir o cheiro da presença de Deus, da presença de Jesus. Jesus entrou no nosso quarto e de um jeito diferente. Eu sei que Jesus está sempre conosco, mas ali foi diferente. E a gente sentiu o cheiro da unção dele. A gente estava passando por um momento difícil e o cheiro da presença de Jesus estava ali conosco e nos mostrou que ele estava ali conosco, que ele tinha o controle e que ele não tinha nos abandonado e que tudo estava conforme o controle dele, tudo estava de acordo com a vontade dele e que ele nos amava e que ele nos perdoava, que ele estava ali. E quando eu leio esse versículo, eu vejo que o azeite puro de oliva batida para as lâmpadas, para que elas fiquem sempre acesas, é o nosso comportamento perante a presença de Jesus. Para que a gente sempre tenha a presença de Jesus na nossa vida, para que a gente sempre tenha as lâmpadas acesas, para que a gente sempre tenha a luz de Jesus nos nossos caminhos. A gente precisa ser como as azeitonas para poder fazer o azeite. A gente precisa muitas vezes ser amassados. A gente precisa que a nossa carne ela seja sufocada. A gente precisa tirar as partes podres, porque não se coloca num azeite puro uma parte podre de uma azeitona. Precisa tirar essas partes que estão estragadas para não estragar o azeite. Nós precisamos ser cada dia mais purificados, mais parecidos com Jesus, para poder a gente conseguir carregar a presença dele no nosso ser. E aqui o que vai dizer no continuar do capítulo, no próximo versículo é: na tenda do encontro, do lado de fora do véu, que esconde as tábuas da aliança, Arão manterá as lâmpadas continuamente acesas diante do Senhor, desde o entardecer até a manhã seguinte. Este é um decreto perpétuo para suas gerações. Mantenha sempre em ordem as lâmpadas no candelabro de ouro puro perante o Senhor. Aleluia. Olha o que ele fala, na tenda do encontro, ou seja, no seu lugar de encontro com Deus, no seu secreto com Deus. Do lado de fora do véu que esconde as tábuas da aliança, o véu ele é a intimidade com Deus. Foi com a morte de Jesus que o véu foi rasgado de cima a baixo. E agora você pode ter intimidade com Deus onde quer que você esteja, inclusive agora, nesse momento. E o véu, ele simboliza essa intimidade. E a tenda do encontro, o lugar secreto. O
teu lugar de encontro com Deus. Esse véu, ele esconde a tábua das alianças. Ele esconde a tua aliança com Deus. Ele está ali protegendo. O véu, ele está ali, a tua intimidade com Deus, ela está protegendo a tua aliança com Deus. Ela está ali alimentando a tua aliança com Deus. Se você está ali adorando ao Senhor, se você ajoelha e você conversa com Ele, conta seus problemas, suas conquistas, todas as coisas, porque Ele é teu melhor amigo. Se você está em alguma situação e você não simplesmente decide uma coisa, mas você pede antes a confirmação de Deus e pergunta para Ele, Senhor, o que é para eu fazer? E espera que Ele te responda. Se você tem uma relação de intimidade, uma relação direta com Deus, que você pode ter, você esconde, você guarda, você protege a tua aliança com Deus. Mas do lado de fora desse véu, dessa intimidade, você precisa manter as lâmpadas continuamente acesas diante do Senhor. Você precisa ter a sua unção continuamente reavivada. Você precisa ter o reavivamento todos os dias da sua fé. É tão valiosa a relação com Deus, é a coisa mais valiosa que a gente pode ter. Mesmo se a gente tiver todas as coisas mais caras do mundo, se a gente viajar para os lugares mais incríveis, se a gente comprar as coisas que a gente tem sonho de comprar, a casa que você tem sonho, o carro que você tem sonho, um acessório, seja lá o que for, e você não tiver a presença de Deus, você não tem nada. Você pode ter tudo e você continuar vazio, a tua vida não vai ter sentido, ela não vai ser preenchida. A única coisa que pode preencher a sua vida é a presença de Deus. E a presença de Deus, ela precisa ser tratada como uma prioridade. Isso é uma coisa tão difícil, eu falo para vocês, mas é difícil para mim. Muitas vezes eu passo o dia e eu esqueço de colocar Deus no lugar que Ele merece, que é um lugar de prioridade na minha vida. E aí a gente passa o dia, a gente estuda, a gente conversa, a gente assiste televisão, a gente mexe no celular, principalmente a gente mexe no celular, e a gente esquece da parte mais importante, que é falar com Deus. Como a gente pode esquecer de falar com o nosso Criador, com o nosso Pai, com o nosso Senhor, com o nosso Salvador, com o nosso Deus? Como a gente pode viver longe da presença de Deus? Às vezes a gente se encontra desanimado, mas é porque está nos faltando esse reabastecimento, está nos faltando esse reavivamento da nossa fé, está nos faltando dar prioridade para sermos o azeite puro para o Senhor. Mantenha sempre em ordem as lâmpadas no candelabro de ouro puro perante o Senhor. Mantenha sempre em ordem. Apanhe da melhor farinha e asse 12 pães, usando 2 jarros para cada pão. Coloque-os em 2 fileiras, com 6 pães cada uma, sobre a mesa de ouro puro perante o Senhor. Junto a cada fileira, coloque um pouco de incenso puro, como porção memorial para representar o pão e ser uma oferta ao Senhor, preparada no fogo. Um pouco de incenso puro, como porção memorial para representar o pão e ser uma oferta ao Senhor preparada no fogo. Aqui a gente já consegue enxergar Jesus, né? A gente consegue enxergar Jesus em todo tempo, porque o corpo de Cristo é o pão. Jesus é o nosso alimento. É preciso colocar um pouco de incenso puro como uma porção memorial para representar o pão. Jesus morreu por nós naquela cruz. E nós precisamos nos lembrar disso e precisamos viver com uma vida de devoção, com uma vida de entrega. Nós precisamos ser incenso puro para o Senhor. Nós precisamos ser verdadeiros, nós precisamos ser honestos com Deus, contar todas as coisas para Deus e permitir que Ele nos cure e permitir que Ele nos transforme. Nós precisamos buscar a cada dia ser mais parecidos com Jesus, ser mais parecidos com Ele, ter esse incenso puro e ter a lembrança do que Jesus fez por nós, do que Ele faz por nós todos os dias. Precisamos ser como Jesus. Nossa entrega, ela precisa ser verdadeira, ela precisa ser contínua, precisa ser todo dia. Não devemos deixar o fogo apagar. Devemos ter sempre a nossa oferta ao Senhor preparada no fogo, com azeite, com incenso puro, com a presença de Deus. Esses pães serão colocados regularmente perante o Senhor, cada sábado, em nome dos israelitas, como aliança perpétua. Pertencem a Arão e a seus sacerdotes,
que os comerão num lugar sagrado, porque é a parte santíssima de sua porção regular das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. É decreto perpétuo. Aleluia. O castigo da blasfêmia. Aconteceu que o filho de uma israelita e de um egípcio saiu e foi para o meio dos israelitas. No acampamento houve uma briga entre ele e um israelita. Um filho de uma mulher israelita e de um homem egípcio saiu e foi para o meio dos israelitas e ocasionou uma briga no acampamento. O filho da israelita blasfemou o nome com uma maldição. Então o levaram a Moisés. O nome aqui está em letra maiúscula, ou seja, ele blasfemou o nome de Deus, o nome do Senhor. O nome da sua mãe era Selomite, filha de Dibri, da tribo de Dan. Deixaram-no preso até que a vontade do Senhor lhes fosse declarada. Eles não pegaram e fizeram conforme a vontade deles. Eles deixaram o menino ali preso até que o Senhor respondesse. Nem sempre o Senhor vai te responder na mesma hora, mas é importante que você, quando você entrega uma coisa nas mãos de Deus, é importante que você espere a vontade do Senhor, a resposta do Senhor, e não que você faça da sua própria vontade, da sua própria maneira. Então o Senhor disse a Moisés: leve o que blasfemou para fora do acampamento. Todos aqueles que o ouviram colocarão as mãos sobre a cabeça dele, e a comunidade toda o apedrejará. Diga aos israelitas: se alguém amaldiçoar seu Deus, será responsável pelo seu pecado. Quem blasfemar o nome do Senhor terá que ser executado. A comunidade toda o apedrejará. Se alguém amaldiçoar o nome de Deus, será responsável pelo seu pecado. A blasfêmia, ela é um pecado. Sei que todo pecado é terrível, mas ela é um pecado realmente muito pesado, né? Porque a pessoa ela tem uma falta de respeito absurda. Ela fala absurdos sobre Deus. E hoje em dia as pessoas fazem muito isso. Eu vejo as pessoas sem respeito nenhum, colocando o nome de Deus em situações completamente absurdas, pessoas que não têm nada a ver falando o nome de Deus em lugares, em ambientes, em músicas e fazendo menções a situações que são situações sagradas. E essas pessoas, elas não têm respeito nenhum, elas não têm temor nenhum. E elas certamente terão consequência. Aqui, essa coisa do apedrejamento era uma lei da época, porque, como eu já conversei com vocês, aqueles eram como crianças aprendendo as coisas. Então, era basicamente, o que a gente até vai conversar mais pra frente, mas era basicamente, se você matar uma pessoa, você morre. Se você arrancar o braço de uma pessoa, vão arrancar o seu braço também. Era esse tipo de justiça. Por quê? Porque ali eles não tinham noção de nada ainda. Não havia, tipo, polícia, não havia nada. Então, ainda não tinha, o Senhor ainda não tinha levantado juízes. Aqui em Levítico é depois de Êxodo, é o terceiro livro da Bíblia. Eles são como crianças e precisam ser mostrados, precisam ser castigados, para que eles saibam que não devem fazer uma coisa. Então, ninguém mataria, porque ninguém iria querer morrer, entendeu? Então, era basicamente assim. Essa pessoa teria que ser executada porque ela desrespeitou o nome de Deus, porque ela blasfemou. E hoje não é diferente. A diferença é que você não vai ser apedrejado até a morte aqui na Terra. É provável que, como esse mundo tá, é provável não, as pessoas estão aplaudindo. Eu vejo no Brasil a quantidade de cantores que cantam atrocidades, que fazem clipes extremamente desrespeitosos, que blasfemam sim o nome do Senhor, que eles mexem em coisas que eles não têm nem noção muitas vezes do que eles estão fazendo, mas eles estão ali fazendo, e eles não são nenhum tipo de pessoas incapazes. Se eles quisessem, se eles se esforçassem pelo menos um pouco, eles poderiam. Porque eles se esforçam tanto para coisas tão horríveis, eles não poderiam se esforçar para coisas boas. Então, essas pessoas aqui na Terra, elas estão sendo aplaudidas, mas não só elas, como aqueles que as aplaudem. Quando a vida delas aqui na Terra terminar, não vão ter uma vida eterna, uma vida boa, uma vida perto de Deus. Eles não têm parte com Deus. Eles não têm nem respeito por Deus. Eles vão ter uma vida eternamente amaldiçoada no inferno, com ranger de dentes, com dor, com coisas terríveis, a menos que elas se arrependam enquanto elas ainda estão aqui na Terra, enquanto elas ainda têm tempo. Mas se elas continuarem por esses caminhos, ou continuarem aqueles que não fazem, mas aplaudem quem faz, escutam as músicas, vão aos shows, esse tipo de pessoa, se você não se posicionar do lado de Deus, só existem dois lados: o lado de Deus
que é o lado do bem, e o lado do diabo, que é o lado do mal. E se você faz coisas que desagradam a Deus, eu sinto lhe informar, você está agradando o diabo. Se você não é um filho de Deus, você é um filho do diabo. Se você não serve a Deus, que é você negar a sua própria carne, pegar a sua cruz e servir a Jesus, você está servindo a sua própria carne, aos seus próprios desejos, você está servindo ao pecado, você está servindo ao diabo. Você acha que não? Tem gente que prefere se convencer de que não existe o diabo, e é isso mesmo que ele gosta, porque daí você fica igual uma marionete na mão dele, fazendo tudo o que ele quer, e aí você acha que vem de você. Mas ainda tem o detalhe de que se vem de você é péssimo, porque tudo que vem de nós mesmos é horrível. Porque a nossa carnalidade ela é caída. A nossa carnalidade é caída. Hoje eu vi um pastor que falava: Adão caiu. E Adão é como se fosse assim a forma, né? A gente veio de Adão. Todos nós viemos de Adão. Se a gente for pegar pai do nosso pai, do pai do nosso pai, do nosso pai, do pai do nosso pai, do pai do nosso pai, em algum momento a gente vai chegar em Adão. Vai demorar muito, mas a gente vai chegar em Adão. E Adão, ele foi criado para ser perfeito, mas ele caiu. E nisso que ele caiu, a forma se amassou. Então, se você for fazer um bolo, e aí você deixou a forma dele cair no chão e ela ficou amassada, e você não jogou fora, o bolo que você fizer ali, ele vai estar amassado naquela partezinha ali que a forma está amassada. E todos os bolos que vierem depois dele, a partir dessa forma, eles vão estar sempre amassados. Então a gente veio dessa natureza caída. Então a gente é caído, a gente é pecaminoso, mas a gente tem que, Senhor, eu me rendo a Ti, eu te dou o meu ser, Pai. Eu quero, Senhor, me entregar a Ti, eu quero fazer a Tua vontade, não a minha. Senhor, sufoca a minha carnalidade e faz o Teu Espírito crescer em mim, Senhor. Eu preciso de Ti, Pai. Eu sei que por mim mesma sou falha, sou pecadora, sou errada, Pai. Que tudo que vem de mim é ruim, é podre, Senhor. Mas, Pai, venha, Senhor. E, Senhor, põe o Teu azeite sobre as minhas feridas, Pai. E vem, Senhor, e me conserta, Pai. E faça, Senhor, como um olheiro com seu jarro de barro, Senhor. E vem me transformar, porque eu quero servir a Ti. Eu quero seguir a Ti. Mas se você quer continuar na sua vida fazendo a tua vontade, então eu sinto lhe informar que enquanto você não se arrepender, você não vai ter a salvação, você não vai ter a vida eterna. A salvação está aí na tua frente, mas você está rejeitando. Você está rejeitando a vontade de Deus. Você está rejeitando literalmente Jesus. Isso é pesado, mas é verdade. E a verdade ela precisa ser dita. Eu quero ter parte com Deus. Eu quero ser honesta com Deus. E eu quero servir a Deus. E para servir a Deus, eu não posso vir aqui passar a mão na sua cabeça. Eu não quero ter só um café da manhã com Deus, mas eu quero ter uma vida com Deus. Eu quero ter todo o tempo, viver em holocausto para Deus, viver em todo o tempo queimando pelo Senhor. E eu quero isso para a sua vida também. E eu preciso ser sincera contigo. Você quer tomar um café com Deus? Uma vez ou outra? Quer que eu venha aqui e te fale palavras doces, consoladoras? Uma pílula para poder você tomar e aí suas dores foram curadas, aí tá bom. Aí daqui a pouco você vai passar um tempo, você vai precisar tomar outra de novo? Ou você quer ser curado e transformado todos os dias? Ou você quer fazer uma coisa mais terapêutica, mais intensa, mais intrínseca, mais verdadeira e sincera? Você quer resolver o seu problema ou você só quer ficar medicando quando ele estiver muito grave? Eu tô aqui para poder falar a verdade para vocês. Eu não falo por mim mesma, mas eu falo baseada na palavra de Deus. Eu leio a palavra de Deus para vocês e ela é a única verdade, e ela é a única resposta, e ela é a vontade do Senhor, ela é a palavra do Senhor. Seja estrangeiro, seja natural da terra, se blasfemar o nome, terá que ser morto. Se alguém ferir uma pessoa ao ponto de matá-la, terá que ser executado. Quem matar um animal fará restituição, vida por vida. Se alguém ferir seu próximo, deixando-o defeituoso, assim como fez, lhe será feito. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Assim como feriu o outro, deixando-o defeituoso, assim também será ferido. Quem matar um animal fará restituição, mas quem matar um homem será morto. Vocês terão a mesma lei para o estrangeiro e para o natural da terra. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Depois que Moisés falou aos israelitas, levaram o que blasfemou para fora do acampamento, o apedrejaram. Os israelitas fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Aleluia, glória a ti, meu Deus. Amém. Essa é a vontade de Deus.
Como eu expliquei para vocês, hoje a gente não faz mais isso de olho por olho, dente por dente, porque a gente tem aquele que vai nos defender, aquele que vai nos proteger. A gente tem um juiz e ele é verdadeiro, ele é justo, ele é honesto. Ele é tão honesto que ele veio até a terra e ele sentiu tudo que nós sentimos, mesmo ele sendo Deus. E ele foi humilde e ele foi amoroso e ele sentiu mesmo porque ele chorou e ele sentiu a aflição nos seus últimos dias antes da crucificação e da ressurreição. E ele nos mostrou que nos momentos de aflição nós precisamos ir para o secreto com Deus, ajoelhar e orar, mesmo que isso seja a última coisa que a nossa carne quer fazer no momento. E ele lutou contra a própria carne dele, contra o próprio medo e contra todas as coisas. E ele nos ensinou e ele nos ensina até hoje. Ele está aqui comigo, ele está aí com você. Então é muito importante a gente seguir a vontade de Deus. É muito importante a gente andar pelos caminhos de Deus. Isso não é só uma coisa que a gente escuta falar e que a gente pensa, ah, tá, ok. Não, isso é sério. A gente muitas vezes quer colher os frutos, mas a gente quer, que a gente tinha conversado no capítulo de ontem, o fruto, a gente tem que pedir as coisas para Deus, pegar o fruto, o primeiro fruto e oferecer para Ele, devolver e agradecer. A gente não tem que pegar o fruto só para nós mesmos. E antes da gente pegar aquele fruto, a gente vai passar por muita coisa durante o processo de plantação, durante o cuidado, durante tudo. Então, é importante a gente estar ligado a Deus, a gente estar firme na promessa dele e a gente passar pelo vale com ele, a gente passar com a certeza de que a gente vai passar por isso, porque a gente tem a presença dele conosco e que a gente vai ser vitorioso. É importante a gente estar com Deus nos momentos sérios, nos momentos decisivos e não só nos momentos de felicidade e de conseguir o que a gente quer. Isso é barganha. Fazer as coisas esperando receber outra coisa em troca. O Senhor, ele se entregou por você. E ele não esperou nada em troca, até porque tudo que tu faça não pode pagar nunca o que Deus fez por nós, a entrega dele, a morte dele e a ressurreição dele. Nada que a gente possa fazer pode ser suficiente. Mesmo que a gente seja extremamente grato, eu sou extremamente grata, mas não é suficiente. Eu quero, Senhor, te agradecer, Pai, por esse momento, por ter comunhão contigo, Pai, por ter parte contigo, Senhor. Eu te agradeço pela vida dessa pessoa, Pai, que está aqui assistindo, Senhor. Que tu alcance, Pai, ela, Senhor. Põe as tuas mãos, Pai, sobre todas as coisas, Pai. Pai, tome tudo para ti, Pai, faz conforme a tua vontade, que ela possa se humilhar, Pai, ser verdadeira, Pai, se entregar para ti, Pai, em espírito e em verdade, Senhor, de todo o ser, Pai, com toda a vida, Senhor, não só no momento do dia, não só no momento da palavra, não só para conseguir coisas boas, mas em todo o tempo, que ela possa viver uma vida de adoração a ti, Pai. Pai, eu quero te agradecer por tudo, Senhor, que essa palavra ela não seja passageira no nosso ser, Pai, mas que ela seja eterna, que ela crie raízes profundas, Pai, no nosso ser, Pai. Obrigada, Jesus, pela tua vida na nossa vida, Pai. Obrigada, Senhor, por esse momento. Muito obrigada, Jesus. Aleluia, Senhor, glória a ti, Pai, no nome de Jesus. Amém. Se o Senhor nos permitir, amanhã a gente se encontra para poder lermos o capítulo 25. E eu quero te pedir para poder você compartilhar esse vídeo. Não para mim, não para o canal, mas que você seja um canal de bênção para Deus. A partir da tua vida, muitas vidas sejam alcançadas. Então eu peço que você faça o ID, que você pegue e compartilhe esse vídeo com alguém, com as pessoas que o Senhor tocar no teu coração, com as pessoas que vêm na tua mente, eu não sei. Compartilha, faça a vontade de Deus, tá bom? Esteja sempre pronto para servir a Deus. Um beijo e a paz do Senhor.